com o celular de algum ponto do país, o nosso querido Coronel Tadeu, ele já está aqui no Meet. Vamos lá com o Coronel Tadeu, Márcio? Pode ser ou não? Tá aí o Coronel Tadeu. Tudo bom, Coronel? Bom dia, prazer falar com o senhor, viu? Ô, Milton, bom dia, prazer falar contigo também, com toda a sua audiência aí. Obrigado. Hoje eu tô acompanhado aqui do Osmarzinho. Sabe que Novembro Azul tem desses problemas, né? O Guto e o Dr. Fábio resolveram, vamos dizer assim, marcar presença no Novembro Azul juntos, né? Tá aí aparecendo a Lúcia se despedindo aí do Osmar. Então aí eu fiquei sozinho, o Osmar veio me ajudar aqui, viu, Coronel? Tá certo. Bom dia, deputado. Prazer falar com o senhor, vê-lo novamente aqui. Tudo bem, Osmar? Bom dia. Eu ia falar que o Guto e o Dr. Fábio, então, bateu umas saudades aí, eles tiveram que comparecer ao consultório médico. Eu diria que talvez não vieram trabalhar porque corriam o risco de estar com a voz meio fininha hoje, né, Coronel? Como que é isso também, né? O cara sai desses exames aí do Novembro Azul falando fininho, né? Então, imagine chegar na rádio, oi, tudo bem e tal, não ia ficar legal, né? Tá certo, tá valendo, meu. Todo mundo tem que passar por isso, não tem jeito. E o senhor tá falando aonde, hein, Coronel? Tô aqui no aeroporto de Congonhas, estou embarcando para São José do Rio Preto. E de São José do Rio Preto eu vou até Fernandópolis dar uma palestra na Faculdade de Medicina, olha que interessante, sobre a operação no Rio de Janeiro. A operação do governador Cláudio Castro lá no Complexo do Alemão e da Penha. Vou palestrar hoje, 19 horas, para 300 estudantes de medicina. Que bom, que bom. Coronel, ontem nós começamos aí, aliás, muito contestado, né? Há quem diga que o ministro Moraes não teria dado direito aos embargos infringentes ali aos condenados no 8 de janeiro, mas é fato que ontem transitou em julgado, e ontem começaram a cumprir penas não só o ex-presidente Bolsonaro, como alguns oficiais de alta patente do Exército, da Marinha. Como é que o senhor avalia a data de ontem? Há quem diga que foi a data da infâmia, há quem diga também que, é claro, que foi feita justiça. Nós temos essa situação no nosso país de uma divisão extrema e o dia de ontem eu acho que não é um dia, digamos assim, possível de se comemorar, né, Coronel? Não dá para comemorar, pode chamar do que for, mas ontem mais um dia em que o nosso direito, né, em especial o direito processual penal, foi jogado no lixo, né? Infelizmente, o que aconteceu foi isso mesmo, né? Não foi dado tempo de alguns recursos que ainda o presidente e todo aquele núcleo desse suposto golpe, né? Como diz o Eduardo Bolsonaro, desse golpe da Disney, tivesse processado, tivesse sido cumprido, né? Principalmente o prazo de recurso. É a opção do réu recorrer ou não, mas se ele não recorrer, tem que ser respeitado pelo menos o prazo recursal. E isso não foi, anteciparam então o trânsito em julgado, e lamentavelmente nós temos aí o presidente Bolsonaro praticamente já cumprindo a sua pena, bem como os outros 6 réus que o acompanham, exceto o Alexandre Ramagem, que nesse momento está nos Estados Unidos, né, e sendo considerado absurdamente como foragido. Bom, o Cid também não, né? O Cid está livre também, né? Fez a delação. O Cid já está cumprindo a pena, né? Ele já tinha iniciado o cumprimento da pena, a pena dele foi reduzida para 2 anos. Então ele já tinha iniciado o cumprimento da pena e então isso eu até deixo fora. Os 4 generais lá, o Garnier, Paulo Sérgio, o Heleno, o Anderson Torres, delegado de Polícia Federal, e o presidente Bolsonaro, né? O Alexandre Ramagem, como eu disse, está nos Estados Unidos, e o Cid já havia iniciado o cumprimento da pena num acordo de delação. Bom, o senhor está numa situação muito parecida com a do missionário José Olímpio, né? Vocês são os primeiros suplentes ali do PL e devem ocupar em algum momento as vagas deixadas pela Carla Zambelli e pelo Eduardo Bolsonaro, né? Exato. Via de regra já era até para ocuparem, já era para estarem ocupando, mas me parece que com uma jogada ali interna, regimental, eu não sei, fazem com que o PL percam 2 votos
nesse jogo político lá de Brasília. Bom, mas é fato que até o ano que vem, com certeza, o senhor deve assumir lá o cargo. Como provavelmente parlamentar que será novamente no ano que vem, não estão nem um pouco satisfeitos com o andar da carruagem, né? Bom, são vários fatores, né, e vários assuntos a serem tratados, né? O primeiro deles é a anistia, né? Então, a anistia ela precisa ser pautada e a gente tirar isso da frente. E a anistia ela pode ser pautada de duas formas, né? Primeiro, derrubando aquela ideia da dosimetria do relator e pautando o projeto original. E nesse projeto original nós temos aí duas opções. A primeira é aprovar o projeto do jeito que ele está e todos os condenados pelas manifestações do dia 8 de janeiro, então, teriam as suas sentenças interrompidas e seriam colocados em liberdade imediatamente. E todos aqueles que estão fora do país, foragidos, poderiam, então, retornar ao país tranquilamente, em liberdade, sabendo que não irão parar atrás das grades. Uma segunda possibilidade é fazer uma alteração nesse projeto, e é o que a gente está lutando nesse momento, de se fazer uma anistia ampla, geral e também restrita, e isso abraçar também todos os outros réus que estão de forma relativa ligadas aos fatos do dia 8 de janeiro, como é o caso desses 33 denunciados, né, divididos em 4 núcleos, que estão aos poucos pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal sendo condenados. Então, isso também abraçaria o presidente Bolsonaro e tantos outros que estão com ele. Então, essa segunda possibilidade, que pode parecer um pleito um pouco mais distante, mas ele está na mesa de negociações dentro da Câmara dos Deputados, e é isso que a gente luta, para que absolutamente ninguém seja punido pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro, exceto aqueles que comprovadamente têm aí as suas condutas individualizadas e praticaram um ou outro crime de dano ou de depredação do patrimônio público, que isso foi latente. Mas isso, acredito que não passa de 30, 40 pessoas que se arvoraram, mas desde que eles sejam reconhecidos e essa conduta seja devidamente individualizada, meu. É possível fazer isso? Pelo pouco de câmaras que foram disponibilizadas, ainda é possível de se identificar uma ou outra pessoa nesse contexto ou com esse tipo de comportamento. Agora, aquelas pessoas que foram a Brasília, que estavam lá acampadas na frente do comando militar e que depois, no dia 8, se dirigiram lá para a esplanada dos ministérios e também na Praça dos Três Poderes, e que apenas se manifestaram, Milton. Isso daí é um pecado capital que a justiça está cometendo em querer punir essas pessoas. Isso não tem o menor cabimento. Então, o alvo de toda a oposição é justamente fazer com que essas pessoas sejam liberadas do cumprimento das penas, viu? Bom, coronel, há quem diga que seria até possível votar a anistia hoje. Eu acho improvável, né? Acho que seria impensável, inclusive. Mas, digamos que não vote hoje, vote semana que vem, ou vote o mês que vem, na última sessão aí que vai ter do Congresso, ou até mesmo na primeira sessão de fevereiro. Temos maioria hoje para passar a anistia no Congresso Nacional? Teria sim, Milton. A gente sabe que muitos deputados serão pressionados pelo governo e também sofrerão pressão de outras ordens, mas vamos dizer assim bem claramente, Milton, aqueles que não têm o rabo preso com nada, absolutamente nada, esses votariam a favor da anistia com toda tranquilidade. E tem mais de 257 deputados nessas condições que podem fazer a diferença e levar esse projeto da anistia a uma aprovação e encaminhar então para o Senado. Só que isso teria que acontecer rápido, né, Milton? Eles estão numa lenga-lenga terrível. Teoricamente, eles estão ganhando tempo justamente
para não passar esse ano, né? Para ver se empurra isso para o ano que vem e ver o ano que vem a gente volta a conversar de novo. Porque o ano está acabando, o ano legislativo está acabando. Então, o que a gente quer é justamente rapidez, celeridade nesse processo. Votos tem, viu, Milton? Eu não tenho a menor dúvida de que nós teríamos os 257 votos tranquilamente para fazer a alegria de milhares de famílias brasileiras que hoje são nações e essas aberrações da justiça. Deputado, nós estamos com o seu celular de lado, aí se o senhor puder... Deixa eu corrigir aqui, eu acho que agora... Agora voltou, legal. O Osmar quer fazer uma pergunta para o senhor, fica à vontade, Osmar. Coronel Tadeu, o que falta exatamente para o presidente da Câmara, Hugo Motta, colocar o assunto em pauta? Parece que ele não está cumprindo até o acordo que o elegeu à época. Eu acho isso achamos isso até um absurdo. O que falta para o presidente da Câmara efetivamente colocar em pauta a anistia? Coragem, Osmar. Coragem de levar à frente um anseio da população. Só falta isso. Vontade política e coragem. E ele tem lá suas pressões também como presidente da casa, a gente sabe muito bem disso. Mas, uma vez que ele assumiu o compromisso lá em janeiro de 2025, né? Quando ele se postulou candidato a presidente e prometeu à bancada do PL, à bancada da oposição, que o PL da anistia seria pautado, até agora nós estamos esperando ele cumprir essa promessa. E cada dia que passa é uma novela, é um filme que passa na família dessas pessoas que estão presas nesse momento. Então, o Hugo Motta, ele literalmente está escorregando no sabonete, está pisando na bola mesmo, porque ele deveria ter a coragem, né, de cumprir o acordo que ele fez com a oposição, sem que a gente precisasse fazer essa pressão em cima dele. Mas, infelizmente, parece que esse foi o caminho que ele escolheu, o caminho da pressão. Então, a partir de agora, o que a gente precisa fazer é pressionar o máximo possível. E principalmente, na política vale muito isso, né? A pressão em cima do político, né? Começar a principalmente pegar o povo da Paraíba, que é o povo do estado dele, a minar a imagem dele mesmo, né? Porque o ano que vem ele vem candidato novamente, é deputado federal, vai disputar pelo estado dele, pelo estado da Paraíba. Não é justo o que ele está fazendo com os brasileiros, né? Quem sabe os paraibanos possam enxergar o que está acontecendo nesse momento e dar o devido castigo para ele nas urnas no ano que vem, viu? O calcanhar de Aquiles parece que é o pai, né? Que é prefeito lá da cidade dele, né? Quer dizer, cada vez que ele bate de frente com o governo ou com o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal vai tomar café com o pai dele lá, né? Parece que também tem essa Exato. questão, né? Tem. É bem complicado, é o que eu falo. São os políticos aí que têm o rabo preso em algum lugar. E isso, lamentavelmente, tira do político a liberdade dele atuar com justiça, com responsabilidade, com critério e fazer aquilo que precisa ser feito. Infelizmente, não é o caso do Hugo Motta. O Hugo Motta, com as suas pendências judiciais, seja dele, ou seja da família, ou seja de quem quer que for, hoje não permite que ele tenha essa desenvoltura e essa tranquilidade de atuar como ele deveria, como presidente da casa, de forma imparcial, né, e cumprindo principalmente, como eu já havia dito, um compromisso dele quando ele se postulou candidato a presidente da casa. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Eu estava até falando agora há pouco numa outra entrevista. Nós temos muitos políticos de rabo preso, muitos. Seja com o rabo preso na justiça, seja com o rabo preso no governo, por conta de emendas parlamentares, o que é lamentável. Aquilo que o deputado deveria fazer, que é legislar e fiscalizar, isso aí fica relegado a segundo plano, lamentavelmente. Então, é hora de a gente avisar toda a população que nos ouve, que nos assiste, do que exatamente está acontecendo e que a culpa é tão somente do povo que votou nesses políticos que não tem a coragem e a desenvoltura para poder fazer o trabalho que precisa ser feito. Concordo plenamente com o senhor. O povo tem que entender que o compromisso do voto é válido por 4 longos anos, no caso do Senado 8, né? E não é simplesmente ir lá apertar um botãozinho, 2, e achar que não vai ter consequências, né? Então, eu vejo, inclusive, aqui na rádio, constantemente pessoas, se não diariamente, pessoas vindo aqui pedindo ajuda. Claro que a gente, se puder, a gente ajuda.
Mas eu sempre digo o seguinte: vocês estão colhendo hoje aquilo que vocês escolheram na urna. E não estou fazendo nenhum ataque aqui ao prefeito, pelo amor de Deus. Veja, eu acho que ele tem que governar, ele ganhou de forma legítima, etc. Mas o voto é esse compromisso do eleitor que coloca um CEO para administrar a sua cidade, seu estado, seu país durante 4 anos. As pessoas votam sem muito compromisso, achando que não vai dar em nada, né? E esse é o grande erro do brasileiro. Eu não sei exatamente quando isso ocorrerá, mas em algum momento deve cair a ficha do brasileiro de entender que voto é coisa séria. Essa é a nossa obrigação, Milton. Você como um comunicador, como um jornalista, você com o poder da sua rádio, e a minha obrigação como político, em todos os momentos que eu converso com a população, seja através das redes sociais, seja através de entrevistas, é mostrar que hoje a gente paga um preço por não ter votado corretamente, por não ter escolhido os bons representantes. Olha quanta gente boa ficou de fora e a gente está vendo esse cenário complicadíssimo na política brasileira hoje. Então essa é a nossa obrigação, de informar esse povo que muitas vezes falta conhecimento mínimo para poder fazer uma boa escolha e acabam muitas vezes pegando um papelzinho no chão no dia da eleição, acabam recebendo um pedido de um sujeito que está envolvido num sistema corrupto, perverso, né, e acaba enganando a população, tirando o voto daquele sujeito, né, e entregando esse voto a uma pessoa que realmente não merece estar num mandato de deputado federal, que é um mandato muito importante, com muita responsabilidade. Então é isso que a gente precisa fazer, alertar a população brasileira o tempo todo. Eu imagino, Milton, que nós já evoluímos bastante, nós crescemos muito de 2018 para cá e a tendência é evoluir mais ainda. Mas a gente sabe que uma grande parcela da população, Milton, é completamente desconhecedora do campo político, do jogo político e das sacanagens que acontecem na política. E eles, pela inocência, pela falta de conhecimento, pelo desconhecimento, eles acabam errando a cada 2 anos, porque nós temos eleições no Brasil a cada 2 anos por enquanto. Então eles acabam errando e pagando por um preço. O duro é que todo mundo paga, Milton, mas a nossa função está aí. A missão que Deus nos confiou a você, a mim, a todos os outros, é exatamente essa, de se comunicar com a população e mostrar claramente, com toda franqueza, o que é que acontece no campo político. Todos esses desmandos, essas mazelas, essas roubalheiras, essa ladruagem, essa corrupção impregnada no mundo político, né, em todos os níveis, estadual, federal e também municipal, e a população acaba não entendendo, né, muito bem esse jogo. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte, vamos continuar trabalhando, porque nós estamos plantando sementes. A gente sabe que você joga 1000 sementes, às vezes 300 conseguem germinar e conseguem crescer, mas o trabalho é esse, é de semear para colher lá na frente. Bom, para encerrar, para o senhor não perder seu voo aí, desculpe, Osmar, posso seguir aqui? Pode. Eu só ia falar, coronel, que quem não tem palavra, não tem compromisso, tem que ser banido da política, né? Por isso que a gente sonha um dia que pudesse acontecer uma reforma política, né? Parece que está muito distante da nossa realidade, uma verdadeira reforma política para coibir esses maus elementos da política, né? Até para isso o povo precisa aprender a votar, viu, cara? Pois é. Mas, coronel, última entrevista que eu tinha feito com o senhor, aliás, o senhor ficou tempo sem conversar com a gente aqui, viu? Mas mesmo assim eu não mudei meu voto, hein? Meu voto é seu ainda no ano que vem, tá? Ótimo. Então um tá garantido, vamos correr atrás do resto. Você sabe que esse aqui sempre esteve garantido, né? Aliás, eu sempre... É o primeiro político que eu tenho coragem aqui de assumir publicamente. Depende se o senhor ganhar ou perder. Eu não me arrependo nem um pouco de ter votado o senhor na última eleição e votarei na próxima também. Eu que agradeço, Milton. Coronel, a última entrevista o senhor falou que o seu candidato a presidente o ano que vem era o presidente Bolsonaro. Não tinha conversa. E aí, chegou a hora de buscar um plano B ou ainda continua sendo o seu candidato presidente Bolsonaro? Ainda continua, Milton, mas a gente precisa pensar num plano B mesmo. Precisa pensar num plano que viabilize uma candidatura para a gente ter uma disputa eleitoral correta o ano que vem, porque se a gente deixar solto, muito provavelmente a esquerda vai ganhar, né, se a gente não colocar um adversário à altura. Então eu torço muito
para que essas forças políticas do bem possam trabalhar, já começar a trabalhar um segundo nome, porque a situação ela realmente é difícil. O prazo está correndo, esse projeto da anistia não é votado. Ele poderia muito bem abraçar a situação do presidente Bolsonaro, mas a gente sabe que o relógio está rodando, o relógio não para, o tempo está correndo e a gente precisa ter um candidato da direita o ano que vem de qualquer jeito. Então, ou que não seja da direita, pelo menos que seja do centro. Então, hoje eu já começo a pensar nessa possibilidade. É claro que o meu poder de decisão é extremamente pequeno, eu reconheço isso, mas a minha torcida e o meu trabalho fica em primeiro plano para derrubar a esquerda do país, acabar com a esquerda no país, e no segundo plano, eleger um presidente que seja fiel aos princípios conservadores, liberais, da direita, que a direita sempre carrega. Coronel Tadeu, muito obrigado, bom voo pro senhor, não fique tão tempo longe da gente, a gente volta a se falar em breve aí, tá bom? Aliás, tá devendo uma visita aqui, hein, antes do final do ano, hein? Tá chegando a hora e eu vou fazer essa visita, viu? Obrigado, querido, obrigado, viu? Vai com Deus. Grande abraço, Osmar, para todos vocês aí. Grande Valeu. abraço, bom dia. Tudo bem, tá aí ao vivo do aeroporto de Congonhas, indo a São José do Rio Preto, vai palestrar lá para estudantes de medicina, o nosso querido deputado Coronel Tadeu.